Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês que o ministro acabou de tomar uma decisão simplesmente revoltante. E olha, que não estamos falando de Moraes e nem de Flávio Dino, viu? E nem de Barroso. É um outro ministro que podemos dizer que é até mesmo aliado de Bolsonaro. Só para vocês terem uma ideia, gente, o que ele fez está revoltando até os aliados próximos. E tem mais. A própria esquerda já percebe que as sanções americanas que estão chegando contra Moraes e Gonê e também outras autoridades importantes aqui é muito mais séria do que eles imaginavam, tá? E agora é lógico, né? Bateu o desespero total. Um jornalista só faltaram chorar ao vivo. É isso mesmo. Mas não é só isso não. A cereja do bolo vai vir mesmo quando vocês ficarem sabendo que realmente está causando pânico em Alexandre de Moraes. E não estamos falando só das sanções de Trump, não. Inclusive, gente, agora é oficial. Tem uma notícia para vocês que acabou de sair agorinha. Eu quero trazer de primeira mão para todos vocês, diretamente lá de Washington, da Casa Branca, que com certeza neste momento os ministros devem estar em pânico, mas não é só eles, como eu disse para vocês. Eu quero falar sobre outra coisa que, segundo esse jornalista americano, que está lá nos Estados Unidos, aliado ferrenho de Bolsonaro e desafeto de Alexandre de Moraes, o maior pesadelo de Alexandre de Moraes não são as sanções de Trump, não. Aqui ele vai revelar o maior pesadelo de Moraes e de Lula. Mas antes, só não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Eu não vou ficar dando muito spoiler para o vídeo não ficar muito longo. Já vamos começar com um vídeo que eu preparei para vocês de ninguém mais e ninguém menos do que ele, Jeff Schickini. Sim, advogado de defesa de Bolsonaro. E o que ele revelou aqui, gente, realmente vai comprometer o advogado. Mas ele não tem papas na língua, não tem medo dos ministros e resolveu falar tudo. Só prestem atenção no que disse Jeff Schickini e já, gente, vocês não vão acreditar no que esse ministro do STF fez. Um aliado de Bolsonaro, viu? Que é o que eu disse para vocês. Deixou até mesmo aqueles próximos aliados dele chocados com essa reação, viu? Mas antes, olha o que disse o advogado de defesa de Bolsonaro. Gente, só prestem atenção nesse vídeo, porque com certeza se Alexandre pudesse, ele tirava do ar. Doutor Schickini, bom dia, prazer revê-lo. O senhor falava sobre a repercussão de uma eventual sanção dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, não sabemos sequer ainda a extensão dessa possível sanção. Pode ser familiares, escritórios, outras autoridades no Brasil e tudo isso do ponto de vista civil, do ponto de vista econômico, empresas. Mas a pergunta que fica é, em caso de sanção, o governo dos Estados Unidos entende que se trata de um violador de direitos humanos. E ele preside todos os inquéritos possíveis dentro do Supremo Tribunal Federal. No caso do 8 de janeiro, seria alguém sancionado por direitos humanos, por questões de direitos humanos, que sentenciou ou tornou réu uma série de pessoas, centenas de pessoas. Isso não poderia, sim, ter um impacto no julgamento aqui no Brasil também? Algum tipo de revisão, determinadas entidades? Ótima pergunta, Navarro. Veja, o problema é que no Brasil, a última instância de tudo é o STF. Então você não tem para onde recorrer. Eu acho que a solução após essa aplicação das leis em território americano, a solução seria um Tribunal Penal Internacional. O TPI seria a nossa solução em âmbito criminal. Aí sim, eu vejo que ou a nossa solução é urna outubro de 2026, ou aí punições em TPI, em Tribunal Penal Internacional. Porque hoje, nesse atual cenário, Navarro, não tem o que fazer. Veja, se você é condenado hoje no STF, olha só, a investigação é no STF, o processo é no STF e o julgamento é no STF. E o STF hoje é a Corte Suprema, você não tem nada, não tem para onde recorrer. E o Legislativo não tem qualquer poder para interferir nisso, e o Executivo muito menos.
teria o legislativo e o executivo a possibilidade de legislativo anistia e executivo induto. Mas como a última palavra é sempre da Suprema Corte, veja como o PT jogou o jogo certinho, né? Eles vêm desde 90, final de 90, pensando em formar uma Suprema Corte. Porque eles entenderam que a maior força do Brasil hoje é a caneta de um juiz, principalmente a caneta do STF. Então, se eles têm maioria na Suprema Corte, eles governam o Brasil. Naquilo que o executivo não tem competência, o judiciário dá uma canetada e pronto. O desejo do grupo, ele é feito e você não tem para onde recorrer. Então, a solução do Brasil é urna em 26 ou Tribunal Penal Internacional, que é o TPI, que eu não sei se já foi provocado. Eu acho que os senadores que estão dispostos a uma mudança no Brasil deveriam começar a se preocupar muito além de lei Magnitsky, porque essa lei é americana, né? E começar denúncias no TPI, Navarro. Eu acho que está faltando os senadores dar esse pontapé e irmos para o TPI, porque daí pode ter sanções até criminais. O TPI está acima da Suprema Corte. Agora, Chiquini, na mesma linha, embora apareça. Bom, gente, como vocês viram, advogado de defesa de Bolsonaro já deu a decisão. Mas o que realmente vocês não sabem é que Alexandre de Moraes está dobrando a aposta, sim, porque a lei Magnitsky foi o que disse agora, ela é uma lei americana. Alexandre de Moraes já é oficial, eu estou falando para vocês, acabou de vir da Casa Branca, eu quero trazer de primeira mão. Mas o que ele tem medo mesmo é o que eu vou mostrar para vocês. Mas antes, vejam que é oficial. Mas antes, olhem o que disse Eduardo Bolsonaro. Uma ótima notícia, já vamos começar a comemorar. Sabe aquela notícia que aquece o coração? É essa, e prestem atenção. Secretário de Estado Marco Rubio acaba de dizer que vai tirar o visto de todos os censores e violadores da liberdade de expressão estrangeiros, das autoridades internacionais e os seus cúmplices. Ele tuitou agora aqui. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. E ele segue na segunda parte. Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Parabéns, secretário de Estado Marco Rubio, e a gente fica muito satisfeito em ver que a administração Trump está antecipando e adotando a política do No Censure on Our Shores Act, projeto de lei que tramita dentro do Congresso americano e que visa justamente retirar o visto daqueles violadores da primeira emenda americana, principalmente da liberdade de expressão. A esperança. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Gente, mas o que Moraes mais teme é o que eu vou mostrar para vocês agora. Segundo este aliado de Bolsonaro que está lá nos Estados Unidos, olhem isso, gente, só assistam e vejam qual é o maior medo do ministro Alexandre de Moraes. A sua fraqueza vai ser revelada agora. Na área, olha ele aí. Grande Lacombe. Tudo bom, Lacombe? Bom dia. Fala aí, Marcão, tudo bem? Nossa, que time que você tá hoje aí, hein? O time é sempre bom, mas com Jeffrey Chiquini, desembargador Sebastião Coelho. Aliás, boa sorte aí na candidatura. Espero que seja eleito ano que vem, que a gente tenha um Senado, decente, capaz de enfrentar este sem fim de abusos, arbítrios e ilegalidades do Supremo Tribunal Federal, E é claro que este é o assunto principal de hoje aqui do Conversa Timeline. Essa perseguição agora ao Eduardo Bolsonaro, algo inacreditável. A gente está vendo agora a aliança STF-PT, ela está sacramentada, é muito clara. Está lá a embaixadora do Brasil em Washington trabalhando para evitar as sanções. Aliás, hoje a pauta está toda assim, perseguição ao Eduardo Bolsonaro, que luta, como disse, contra ilegalidades, arbítrios e abusos do STF, de todo mundo que cerca ali
o Alexandre de Moraes, a AGU pedindo censura total ao STF, o governo já tem um novo PL da censura pronto, o Ministério da Justiça já terminou o texto, vai mandar para o Lula dar o aval, e estamos nessa situação, Alan dos Santos e Max Cardoso aqui comigo. Que situação mais horrível. Mas a gente espera, sinceramente, que venham as sanções lá dos Estados Unidos. Câmera 4. É, a câmera 4 desligada, eu botei A minha gente ali. pegou o Alan, a gente pegou Eu o falei, Alan. a câmera 4 tá desligada. O que é? A câmera Não, 4 ela tá preta. ligada, ela tá ligada, mas ela não tá entrando. Ela Apagou o jeitinho lá, vai lá, Lacombe. Mas deixa eu Não, dar. mas Deixa... vai na sua, vai na sua. Foi mal, eu fui jogar aqui, ó. Câmera 4 tá desligada. Aqui é assim, a gente faz de tudo aqui, viu? A gente bate o escanteio, cabeceia pro gol, defende e pega o rebote. Não, essa questão do STF tá perseguindo o Eduardo Bolsonaro e querendo respingar aí no próprio presidente, né, Jair Messias Bolsonaro, é uma estratégia de pessoas acuadas, né? Eles sabem, as pesquisas já estão mostrando, doutor Sebastião, Chiquini, o Marco deve saber, a audiência deve saber, as pesquisas já estão mostrando o medo que o STF já está tendo do próximo Senado. Isso para mim é evidente. Bons nomes se apresentando, pessoas sérias, comprometidas, até a qualidade intelectual está melhor. Vamos ser honestos aqui, não dá para comparar Sebastião com ele, com nenhum senador que está lá. Não estou desrespeitando ninguém que está lá, mas vocês sabem, você da audiência sabe quem é doutor Sebastião Coelho, né? Então, os nomes que estão se levantando, o fato da Lei Magnitsky realmente ser algo que vai pegar qualquer pessoa que esteja violando leis americanas. O governo americano não está para brincadeira. A gente sabe muito bem que o Dirceu está dando sinais claríssimos, não é nem mais sinal, né? Não, está convocando uma revolução social, guerra contra Faria Lima e o Banco Central. Agora vai. Não, porque o recado que ele está dando é o seguinte: olha, nós queremos ficar só com a China, os globalistas, a gente não quer mais nenhum tipo de apoio. Porque o primeiro vídeo do governo Lula, vindo de um estrangeiro, foi do Bill Gates. O Max lembra bem disso. Uhum. Deixa eu ver se já está funcionando a 4 aqui. Pronto, obrigado, Max. O primeiro vídeo, nós comentamos isso. Comentamos. Na época do Terça Livre. Terça Livre. Que o primeiro vídeo do Lula foi naquele ministério que era o Ministério do Rogério Marinho. Desenvolvimento Social. O Ministério do Desenvolvimento Social. Integração Regional, agora eu estou em dúvida. Não, era isso aí. Integração Regional. Integração Regional. O primeiro vídeo desse ministério, Marcos e Chiquini e Dr. Sebastião Coelho, foi do Bill Gates. Ou seja, era o Lula dando o recibo de quem estava financiando a presidência dele. Porque o Lula não é nada sem a força internacional. O Lula, durante anos, quis mudar aquela imagem de continuidade do movimento comunista brasileiro um comunismo à la brasileira, como ele mesmo falava nas palestras que ele deu lá na PUC, lá em São Paulo. Ele tentou, internacionalmente, mostrar aquele homem de terninho e gravata, que é amigo dos banqueiros, que não sei o quê, favoreceu os bancos, favoreceu o Itaú. Vocês devem ter visto recentemente o garotinho falando qual é a relação dos herdeiros do Itaú com o narcotráfico. Vocês viram isso aí, Marcão e Chiquini? Sim, mandavam um dinheirinho. Mandavam um dinheirinho Viram, né? Pro trafico. Perdão, é que eu tava olhando agora, se o William conseguir subir um vídeo curtinho que saiu agora, tá fresquinho, não sei se vocês já chegaram a ver, da CNN, falando que após a CNN mandando aqui um post do Rafael Gloves, CNN mandou a real hoje: após sanções, Brasil chamará de volta embaixador em Washington. Trump não chamará ninguém, pois nem embaixador ele indicou para o Brasil. E eles mostrando que o negócio, acho que os agentes do sistema ainda não entenderam a dimensão, ou eles estão peitando de maneira completamente inconsequente mesmo, Max? Então, Marcão, eu vou até divergir um pouco hoje de todo mundo. Eu sinceramente acho que está tendo uma grande omissão na direita. Posso estar errado, podem dizer que eu estou errado, mas o país está passando pelo maior roubo da história, tá, do INSS, ou seja, indignação popular a 1000. O Alexandre de Moraes está no seu momento de maior fraqueza, porque
A sanção econômica, até independente se ela aconteceu ou não, no imaginário das pessoas ela já aconteceu. Aonde está a oposição para convocar manifestação pelo impeachment de Lula e de Moraes? Porque sabe o que pode acontecer, Marco? Sabe o que pode acontecer? A embaixadora lá em Washington está tendo várias reuniões aqui em Washington, né? Lá em Washington. E eles podem simplesmente dizer, olha, isso aqui não é a vontade do povo brasileiro. E os Estados Unidos, mais uma vez, vai se meter, porque isso é um discurso que convence em Washington. Né? Dizer assim, olha, isso aqui, se os Estados Unidos fizer isso, vai prejudicar a imagem dos Estados Unidos, a gente vai estar se metendo em algo que não é a vontade popular. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O Eduardo, vários parlamentares vieram aqui e fizeram o dever de casa, mas o trabalho ainda não acabou. O trabalho está só começando. Exato, O trabalho eu vejo tá só todo mundo começando. sentado, deitado em berço esplêndido, Não, achando que vai ser tudo rua, automático. rua. Cara, agora é rua mais do que nunca, Marco. Rua mais do que nunca. Se o Bolsonaro convocar lá em Brasília, a gente põe 1 milhão de pessoas. Aí sim. Aí você vai ver o governo Trump falando assim: olha lá, é vontade do povo. Quem está lá realmente são ditadores que não representam a vontade do povo. A gente tem que arregaçar as mangas, não é ficar esperando a lei Magnitsky cair no colo, enquanto a esquerda, eles estão neste momento aqui, conversando, estão tentando fazer de tudo para reverter isso. É isso. Entendeu? A gente precisa mostrar para os Estados Unidos, para o governo americano, De dentro para fora. isso é vontade popular. E é o que a gente fala, e eu falava sempre da janela de oportunidade. Quer dizer, abre um rombo na imprensa da esquerda, o ICL falando o dia inteiro hoje, a manhã inteira, sobre prisão do Eduardo e do Jair Bolsonaro. Dos dois, chamando de traidor para baixo, assim. Falando aquele cara lá, William De Luca, figura detestável, né? Falando que eu sou contra a prisão preventiva em muitos casos, mas nesse caso tinha que prender preventivamente o Jair Bolsonaro. Quer dizer, tudo que é subterfúgio eles estão usando. Eu sei que vocês têm um programa para começar nesse instante. Isso. Quais são os canais, meus queridos? Isso. Estamos com a regressiva já rodando lá. Bom. É sobre isso, gente. Vocês entenderam? É povo nas ruas, igual eles estão dizendo. Porque aí os Estados Unidos vai entender que todo o poder emana do povo. Estados Unidos é a favor da liberdade de expressão. E se o povo for às ruas revoltado com esse rombo do INSS também, com eles quererem censurar, aí é o momento, sim, de todos entenderem que acabou. Porque a lei já chegou, o Magnitsky, como vocês viram, né? Já começou pelo visto e ainda vem muito mais. E agora, gente, olhem esta notícia. Vocês não vão acreditar no que esse ministro do STF fez. E aliado de Bolsonaro, viu? STF manda devolver 17 milhões para a mulher de Palocci. Sim. Ex-ministro teve 17 milhões bloqueados por corrupção na Lava Jato. Valores seriam de propina de contratos da Petrobras. O ministro Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, determinou a devolução de 17 milhões que estavam bloqueados em nome do ex-ministro Antônio Palocci. A mulher de Antônio Palocci, o valor será repassado para Margarete Palocci, a mulher do petista. O casal vive em regime de comunhão parcial de bens. Ela argumentou que a restrição atingia sua parte no patrimônio e afirmou não ser alvo da ação penal movida pela Lava Jato. Palocci teve contas bloqueadas por decisão judicial no âmbito da Operação Lava Jato. A medida foi determinada porque ele era acusado de participar de um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha envolvendo contratos bilionários da Petrobras e outros estatais, que inclusive Lula foi preso nessa época, né? Vale lembrar. Como ex-ministro da Fazenda, governo Lula, e da Casa Civil, governo Dilma Palocci, foi apontado como operador político do Partido dos Trabalhadores, o PT. Junto a grandes empreiteiras como Odebrecht, segundo investigadores, ele teria movimentado recursos ilícitos em benefício próprio para a campanha eleitorais do partido. Olha aqui, Palocci chegou a afirmar que acordo de delação premiada, na qual admitiu irregularidades e implicou figuras centrais do PT, inclusive o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É isso mesmo. E aí um indicado do Bolsonaro faz isso? Isso é uma grande traição para a direita.
E agora, gente, vejam essa outra notícia envolvendo Gonê e Moraes. Olhem isso, uma panelinha formada aí. A nova bola fora de Alexandre de Moraes em tabelinha com Gonê. Alexandre de Moraes tem dado uma sequência de bolas fora nos últimos tempos e arrumou mais uma tabelinha com o procurador-geral Paulo Gonê. Além de dar mais importância para Eduardo Bolsonaro do que ele merece, ao abrir um pediu e o outro instaurou. Inquérito contra o deputado licenciado que busca a punição do próprio magistrado no exterior. A ação das novas munições para narrativas bolsonaristas. Mas vocês viram que não é narrativa. Eduardo Bolsonaro trouxe toda a matéria e é oficial. Mas segundo a Veja, Eduardo Bolsonaro vai dizer que está sendo perseguido politicamente e está. Aliás, já disse 4 ventos e falou até em estado de exceção, alimentando a narrativa persecutória. Em alguns momentos, até pela forma como tem sido conduzida nos últimos tempos no STF, as ações podem dar ar de verdade a uma mentira. Eduardo não está sendo perseguido politicamente, saiu do país porque quis, abandonou o mandato porque quis, mas tem conseguido vitórias políticas, incluindo a declaração de Marco Rubio, secretário de Estado americano, sobre Moraes. Olhem o que eles têm coragem de falar, gente. O magistrado arrumou um embate internacional com Elon Musk, é processado por uma empresa de Donald Trump. Olha aqui o que a Veja está falando. Que Moraes arrumou um embate internacional com Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, tá? É processado por uma empresa de Donald Trump, quase criou uma crise diplomática com a Espanha por conta de um bolsonarista da terceira linha, está prestes a ser punido nos Estados Unidos e foi criticado até pela The Economist. Segundo a publicação, afirmou que o ministro tem poderes surpreendentes, amplos e excessivos e que gerou divulgação de uma nota no STF. Isso antes de Jair Bolsonaro ser intimado numa UTI. Olha quantas coisas. E quando o magistrado, mesmo que pelos motivos corretos de punir a sanha golpista da extrema-direita brasileira ou impor regras às redes sociais, exagera na forma, a hora é que faz um grande desserviço, ajuda fake news bolsonaristas a ganharem força. Gente, prestem atenção. Eles ainda estão tentando dizer que Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil porque eles não estavam sendo politicamente perseguido. Tá aí claro para quem quiser ver. Olha o que eles estão fazendo com Eduardo Bolsonaro. Eles não suportam a verdade. Mas e vocês? Vocês acham que Eduardo Bolsonaro realmente saiu do país porque ele quis ou porque ele estava sendo perseguido? Deixa aqui sua opinião. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, desejando um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like, se inscrever no canal. E não esqueça, Deus está acima de tudo. Mas aqui no Brasil, todo o poder emana do povo. Muito obrigada a todos. Eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Até nosso próximo encontro.